Olá, sejam bem-vindos. Estamos retornando ao nosso primeiro vídeo de 2025. A palavra já tinha sido dada, mas estava esperando o tempo oportuno. Desde já quero agradecer a todos os pastores que aceitaram o convite ano passado para participar dos vídeos, ministrando a palavra de Deus em várias nações, para várias pessoas. E desde já quero deixar o meu agradecimento e quero agradecer aos que vão aceitar para esse ano de 2025 e dizer que o Senhor é bom em todas as coisas, independente das circunstâncias. Depois dessa pausa, então já está na hora de retornar. Então a palavra do Senhor que nos traz hoje está escrito lá em Números, capítulo 13, que fala a respeito de alcançarmos, conquistarmos a promessa de Deus. Todos nós temos promessas e essas promessas elas podem ser alcançadas se mantivermos fiéis à palavra de Deus e obedecendo os seus princípios. Porque não se consegue alcançar nada se a gente não parar e ouvir a voz de Deus. Porque pelas nossas próprias forças nos cansaremos, porque somos seres humanos, nos cansamos. E se a gente não estiver fundamentado na palavra de Deus, como está escrito lá em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águia, correrão, caminharão e não se cansarão. Só esperando no Senhor que conseguiremos alcançar os objetivos, aquilo que o Senhor nos diz. Nem sempre as circunstâncias, as promessas de Deus coincidem com as nossas circunstâncias. Geralmente, aquilo que Deus nos diz que alcançaremos vai de encontro àquilo que estamos vivendo no exato momento ao qual escutamos uma promessa. Na maioria das vezes, as pessoas que ouviram uma promessa, elas não estavam no seu melhor estado. A sua condição não dizia que ela iria alcançar. Mas por que isso acontece? O Senhor ele nos traz essa avaliação para que a gente possa avaliar não pelas nossas forças, mas pela força que o Senhor nos concede. O Senhor que vai à nossa frente, abrindo o caminho para que a gente possa conseguir alcançar aquilo que o Senhor designou em nossos corações. E a palavra nos capítulo 13 de Números diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possa examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, e enviará um homem, sendo cada um governador entre eles. Ou seja, as pessoas que foram escolhidas para que pudesse examinar a terra não eram simplesmente pessoas normais, eram pessoas que estavam na liderança, que já tinham um conhecimento da palavra de Deus, que já vivia as promessas de Deus. Então eles foram designados, foram enviados para que então pudesse alcançar essa terra prometida. Mas devemos atentar que nem todo mundo que tem uma promessa, ela se cumprirá na vida das pessoas se elas não obedecerem à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é nítida e clara. Receberemos o melhor de Deus se assim permanecermos fiéis à sua palavra. Mas a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, muitas das vezes, vamos esperar por muito tempo e essa promessa não vai ser alcançada até que o Senhor determine que seja alcançada. E a gente não pode murmurar, porque o que aconteceu com o povo de Israel quando saíram do Egito? Eles começaram a murmurar e o Senhor falou assim: olha, nenhum de 20 anos para cima entrará na terra prometida. Por quê? Porque eles murmuravam constantemente. Deus protegia do sol, protegia do frio da noite, alimentava aquele povo no deserto e mesmo assim eles viviam reclamando, porque eles estavam insatisfeitos, queriam até voltar para o Egito. Então Deus falou: olha, ninguém acima dos 20 anos, eles vão entrar na terra prometida. E se a gente for analisar aqui em Números capítulo 13, a gente vai ver que 12 homens foram enviados, homens que foram escolhidos de cada tribo, estava sobre a liderança. Então eles já tinham uma perspectiva, já tinham uma experiência com o Senhor, já tinham visto Deus trabalhar de todas as formas, e eles foram enviados. E quando chegavam lá, eles constataram que a terra realmente manava leite e mel, era uma terra frutífera, fértil, que dava bons frutos, mas eles atentaram para aquilo que eles viram lá, aqueles homens grandes, gigantes,
que eles se amedrontaram. Eles confiaram na sua própria força. Quando eles fazem essa analogia, quando eles começam a examinar pelo seu ponto de vista, seu ponto de vista, eles vão naufragar, porque eles estão olhando para aqueles homens segundo a estatura, segundo seus olhos, mas eles não estão olhando segundo aquele que enviou. Se Deus enviou, Deus é poderoso para cumprir. Ele vai desfazer todo o mal. E aqueles homens falaram assim, olha, quando voltaram para dar o relato, eles disseram, olha, somos como gafanhotos, aos nossos olhos somos gafanhotos e aos olhos deles. Então eles projetaram neles que eles eram pequenos demais diante daqueles homens. Mas eles não projetaram a sua força, o seu caminhar na presença de Deus. Veja que quando Davi vai lutar contra o gigante Golias, ele vai simplesmente com 5 pedras. Aparentemente ele era o menos preparado, porque havia homens preparados de guerra, mas o fato de estar preparado não quer dizer que estamos alinhados com o Senhor. O fato de ouvir a palavra de Deus, de meditarmos na palavra de Deus, se assim não crermos, não adianta de nada. Aqueles homens eram homens preparados para a guerra, mas eles estavam confiando na sua própria força. Davi ele teve um treinamento que ninguém viu, e ele vem segundo a orientação de Deus. Ele está dizendo, olha, eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu não vou no meu nome, não vou no nome do exército de Saul, mas vou em nome de Deus. Vou em nome de Deus. Então, eu vou alcançar. E observa que ele joga aquele Golias, ou aquele gigante, por terra, porque ele não estava focado no tamanho, na estatura do gigante, mas ele estava focado naquilo que Deus tinha falado, que aonde puser a planta dos seus pés, te darei como herança. E aí a palavra do Senhor diz que aqueles 10 homens voltam com a perspectiva negativa daquilo que eles não entenderam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser entendida. A própria palavra lá em Timóteo diz que, quando o apóstolo Paulo fala, que muitos leem, mas não entendem, porque eles têm conhecimento, mas não acreditam naquilo que eles estão lendo. Eles não estão acreditando naquilo que o Senhor está falando. Então eles vão olhar para si próprio e vão dizer, olha, somos como gafanhotos aos olhos deles, porque eles estão olhando pela uma perspectiva pessoal, não pela perspectiva de Deus. E a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, bem sei que pensamento tenho de vós, pensamento de bens e não de mal. Então vai esses 12 e 10 traz um relato, mas 2, Caleb e Josué dizem, olha, realmente, a terra mana leite e mel, há gigantes, há dificuldade, mas em nome do Senhor, se o Senhor for conosco, venceremos. Então, todas as coisas que fizermos diante da orientação de Deus, alcançaremos. E a palavra do Senhor diz que somente Caleb e Josué, daquele povo todo, aquele povo mais velho, entraram na terra prometida, porque eles obedeceram e confiaram não na sua força, confiaram na força de Deus. Salmos capítulo 1, a partir do versículo 5, diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite são como árvores plantadas junto da ribeira. Não importa onde ele esteja, mas se ele estiver fundamentado e crendo na palavra do Senhor, ele prosperará independente do local, porque não é a circunstância, não é a região, mas é segundo a orientação de Deus. Então, se você obedece à palavra de Deus, se você é cristão, se você frequenta uma igreja, não basta simplesmente frequentar uma congregação, não basta simplesmente frequentar um templo, mas se você está lendo a palavra de Deus e não acredita, é como você está perdendo o seu tempo, porque há situações que vão acontecer e você vai precisar passar no exame. No exame de Deus não tem isso, ou você passa, ou então você não vai mudar de categoria, não tem como subir um degrau se você não ultrapassar todos. Então as pessoas podem até não te ver como uma pessoa capaz, mas se Deus está dizendo que você vai, você vai. Se Deus está dizendo que você vai pisar em lugares que você nunca pisou antes, você vai pisar em lugares que você nunca pisou antes. Se Deus está dizendo que você vai ministrar em lugares que provavelmente não te receberia, você vai ministrar não pela sua capacidade, não pelo seu intelecto, não pela sua exegese, mas pelo aquilo que o Senhor está dizendo. Ele vai. Se você for fiel à palavra de Deus, independente das circunstâncias, independente do tempo, o Senhor ele é poderoso para fazer. Então, em 2025, creia naquilo que o Senhor está falando, creia naquilo que você está lendo na palavra de Deus, porque se você crer e deixar que Deus haja na sua vida, você vai ver que a sua vida vai mudar e daqueles que estão à sua volta.
Porque se eu e você não deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas, como que as pessoas crerão que Deus é poderoso para fazer? Se eu e você, que estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos indo em uma congregação, não deixamos que Deus trabalhe em nossas vidas, como poderemos dizer àquelas pessoas: Deus é poderoso para fazer? Então deixe Deus começar através da sua vida, porque eu também vou deixar Deus começar pela minha vida. Então que 2025 seja um ano de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Shalom, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.